Bom, iniciamos nosso plano de ensino. O primeiro aspecto do nosso plano de ensino são as características dos alunos do grupo. Nosso grupo seleciona os alunos do sexto ano do ensino fundamental, que tem em média 10 a 12 anos. Caracterizando esse aluno, os alunos eles se encontram, segundo Piaget, no estágio operatório concreto. Portanto, nessa fase há um declínio no egocentrismo. A partir disso, a criança ela será capaz de levar em conta o ponto de vista do outro. Ela começa a estabelecer relações que permitam a coordenação de pontos de vista diferentes e de cooperar com os outros, tornando assim possíveis trabalhos em grupo sem a perda de autonomia pessoal. Falando da escola, a escola se chama Cândido Portinari, ela localiza-se na Vila Caiobá, no bairro de Perus, na zona noroeste da cidade de São Paulo. O referido bairro ele está situado na região do Vale do Rio Juqueri e da Serra da Cantareira, fazendo divisa com as cidades de Caieiras, Cajamar e Osasco, sendo um núcleo urbano isolado do restante da cidade por um cinturão verde cada vez mais tênue. O bairro ele tem em seu território o maior parque da cidade de São Paulo, o Parque da Anhanguera. No que diz respeito às possibilidades de práticas, atividades físicas e lazer, não há muitas opções na área do bairro, onde está localizada a escola, que seria Vila Caiobá, podendo-se apontar apenas o CEL, Centro Educacional Unificado, da região, que é razoavelmente próximo a ela. Como alternativa, o já citado Parque da Anhanguera ele está relativamente longe da área onde ficam as escolas, sendo que, aos finais de semana, a própria escola se transforma em um local utilizado para este fim, de forma extraoficial, ou seja, invasão da área da escola. Quanto à unidade escolar, no que se diz respeito à estrutura e espaços usados pelos alunos dentro do estabelecimento de ensino, a mesma conta, além das salas de aula comum, com uma sala de vídeo, uma biblioteca, sala de aula própria para os alunos de educação física, com mesas de tênis, tênis de mesa, pebolim, jogos de tabuleiro, entre outros jogos, 2 quadras, sendo uma delas coberta, um parquinho e um pátio e, razoavelmente, em uma razoável área verde ao redor do prédio. Apresenta então ambientes ricos, variados, além de ter acesso a uma quantidade interessante de materiais para as aulas de educação física, tais como os arcos, bolas de diversos esportes, raquetes de tênis e badminton, entre outros. Dando continuidade, chegamos ao nosso segundo quesito, que é a base teórica do nosso plano de ensino. Bom, fazendo uma breve caracterização sobre o voleibol ele é uma modalidade esportiva coletiva, apresentando na sua essência o jogo, fator que socioculturalmente motiva e estimula as pessoas, mostrando-se muito favorecido e propício o desenvolvimento da sua prática. Porém, apresenta-se preocupante o ensino da modalidade esportiva do voleibol na escola sem um procedimento metodológico apropriado, tendo o objetivo voltado apenas para a assimilação de gestos técnicos. Dessa forma, não ocorre o direcionamento para a reflexão em um contexto mais abrangente, por exemplo, o entendimento da origem e evolução da modalidade esportiva e que atitudes podem ser promovidas durante o seu ensino. Ensinar o voleibol direciona-se a atenção para o que se pretende ao ensinar esse conteúdo no âmbito escolar, sendo a autonomia uma das diretrizes a serem abordadas. O voleibol é uma modalidade desportiva fundamental para o desenvolvimento de crianças e adolescentes por explorar diversos movimentos corporais, além de propiciar interação entre meninos e meninas que podem realizar juntos essa prática desportiva nas escolas. Pensando na nossa abordagem, selecionamos a abordagem pedagógica desenvolvimentista, que ela se justifica partindo de que os conhecimentos relacionados ao significado, ao mecanismo e à alteração do comportamento motor humano são fundamentais para se compreender as crianças e os adolescentes em movimento, diagnosticando suas necessidades e favorecendo aplicações educacionais significativas. Todas essas partes citadas por Fiorante, 2018. Nesse estágio, as atividades elas devem contemplar combinações de movimentos naturais com habilidades específicas, favorecendo a melhoria do controle motor com vistas a um objetivo específico. Essa abordagem ela tem em suas bases metodológicas fundadas no conceito de habilidade motora, tendo como orientação básica a taxonomia do desenvolvimento motor proposto por Gallagher, Osmond e Goodway, 2013. Para Gottani, 1998,
Essa abordagem, ela tenta caracterizar uma progressão normal do crescimento em todas as suas possibilidades: físico, motor, cognitivo e afetivo social, apresentando sugestões e aspectos relevantes para a aprendizagem motora. As aulas de educação física, nesse contexto, assumem o protagonismo de valorizar o movimento, através da adoção de estratégias metodológicas inovadoras, capazes de motivar os alunos a buscarem a melhoria de suas possibilidades motoras ao longo de sua vida. Nesse contexto, essa abordagem ela pode e deve ser desenvolvida em toda a educação básica, dando assim suporte à formação integral. Dando continuidade ao nosso plano de ensino, pensamos no terceiro aspecto, que seriam as competências. A nossa competência selecionada, ela é planejar e empregar estratégias para desenvolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo, fazendo assim uma breve semelhança e ligação com as nossas habilidades. Unidade 1 das habilidades, nós selecionamos a planejar e utilizar estratégias individuais e coletivas básicas nos diversos tipos de esportes e paradesportos experimentados, com ênfase nos de campo e taco, rede, parede, invasão e técnico combinatórios. A nossa unidade 2, selecionada na parte de habilidades, será pesquisar e conhecer as dimensões históricas e sociais dos esportes e paradesportos de campo e taco, rede, parede e invasão, perpassando as questões de gênero, culturais e as características dos sujeitos que os praticam. Fazendo uma breve continuação, entramos na nossa estratégia de ensino, que é o nosso quarto quesito. Seriam a estratégia de ensino, nós selecionamos as brincadeiras e a tecnologia, que serão formas que iremos utilizar para tentar alcançar o máximo do nosso objetivo. Dando continuidade, entramos nos nossos recursos utilizados, que é o Padlet, uma forma tecnológica para desenvolver as atividades e assim aplicá-las, assim como vídeos, Google Forms, aplicativos, que serão utilizados como meios de recurso. E entramos na avaliação. Como forma de avaliação, chegamos na utilização da abordagem desenvolvimentista. Na abordagem desenvolvimentista, o processo avaliativo ele se baseia na observação direta das diversas fases de desenvolvimento da criança e do adolescente, baseado na premissa de que os conteúdos, pensando em procedimentais, eles devem ser desenvolvidos sobre a perspectiva das habilidades mais básicas para as mais complexas, que são as utilizadas, por exemplo, em práticas esportivas. As habilidades locomotoras, manipulativas e de estabilização, que se enquadram como habilidades básicas, podem ser avaliadas de forma mais direta por testes motores, já validados e com os seus resultados, tornam-se possíveis enquadrar melhor o aluno no seu nível de desenvolvimento. Por último, do nosso plano de ensino, falamos da bibliografia selecionada para contribuir e agregar teoricamente esse nosso plano de ensino. Iniciamos com o currículo da cidade, que é Educação de Jovens e Adultos, Educação Física, 2019, página 101, e utilizamos também a Base Nacional Comum Curricular, seria o BNCC. Educação é a Base, 2017, usamos o artigo da Fiorante, Educação Física na Educação Infantil, um estudo das escolas municipais da cidade de Limeira, 2018, Gallagher e Osmond, Compreendendo o Desenvolvimento Motor, Bebês, Crianças, Adolescentes e Adulto, 2013, e Gotani, que seria Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, ano 1988. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os planos de aula. Aqui no nosso plano de aula 1, a gente tem como problema de pesquisa a falta de interesse pelo voleibol em alunos do 6º ano.
E aí, no caso, nosso objetivo geral vai ser conhecer o voleibol e as suas regras através de vídeos e questionários. Para essa aula, a gente usou como material o Padlet e o Google Forms. No caso, essa aula ela contém 2 atividades. A primeira atividade, a gente trouxe mostrar aos alunos vídeos com fundamentos do voleibol, regras e lances do jogo. Então vai ser um breve vídeo, mais para eles terem uma ideia mesmo de como funciona. O objetivo específico dessa atividade vai ser adquirir um conhecimento sobre a modalidade. Já na atividade 2, será passado aos alunos no Google Forms um breve questionário sobre o voleibol, como fundamentos, jogadas e regras. Então, o objetivo específico dessa atividade vai ser analisar o conhecimento dos alunos sobre voleibol, a fim de entender quais são as maiores dificuldades. Então, primeiro eles vão assistir um breve vídeo e após isso eles vão responder um questionário. E no caso, a nossa avaliação, ela vai ser feita através do questionário que vai ser aplicado na aula. E esse questionário, ele vai conter 10 perguntas fechadas sobre os fundamentos, regras do voleibol com base no vídeo. Então vai ser um questionário com base no vídeo que os alunos terão que responder através do Google Forms. Já aqui no plano de aula 2, a gente trouxe como objetivo trabalhar o voleibol por meios tecnológicos. Então a gente escolheu esse objetivo devido aos alunos estarem em casa, né? Então foi um meio que a gente achou para estar apresentando o voleibol para eles. E aí o nosso material vai ser um jogo chamado Jogo Voleibol Championship e o Padlet. No caso, a nossa primeira atividade desse plano de aula é apresentar aos alunos, através do Padlet, um vídeo sobre o jogo e imagens do tutorial do jogo. Então, no caso, a gente vai mostrar como joga e imagens autoexplicativas sobre. O objetivo específico dessa atividade vai ser aprender a jogar o jogo mesmo. Já na atividade 2, a gente vai solicitar que os alunos eles baixem esse jogo. Esse jogo está disponível tanto para Android como para iPhone. E aí o objetivo específico dessa atividade vai ser aprender as táticas e jogadas do voleibol através do jogo. Então, através do próprio jogo eletrônico, eles vão ter uma noção das táticas e das jogadas do voleibol. Já na atividade 3, a gente optou por pedir um vídeo dos alunos executando jogadas do voleibol dentro do jogo e assim postar no Padlet. Então, eles mesmos lá jogando o jogo, eles vão gravar as próprias jogadas que eles fizeram no jogo e vão mandar pra gente. No caso, o objetivo específico da atividade vai ser analisar se eles compreenderam os 3 toques do voleibol. E já como avaliação, a gente vai disponibilizar no Padlet um formulário com perguntas abertas, no caso, onde os alunos eles vão poder avaliar a satisfação com o jogo e contar quais dificuldades eles tiveram. Já no plano de aula 3, nós trouxemos como principal objetivo trabalhar os fundamentos do voleibol, tal como toque, manchete, cortada. E aí o material que nós vamos utilizar é bexiga e os materiais adaptáveis que o aluno vai ter em casa. Então, no caso, a primeira atividade vai ser assistir um vídeo de voleibol com bexigas que será postado no Padlet. Então, nós vamos disponibilizar lá um vídeo sobre voleibol com bexigas. E aí, o que a gente quer passar com essa atividade como objetivo é que o voleibol ele pode ser praticado em casa de forma adaptável. Já na atividade 2, os alunos eles irão recriar o jogo da bexiga e eles vão poder confeccionar o próprio material, usar objetos como a almofada, o rolo de papel higiênico, uma bolinha de papel, aí vai da criatividade deles. Que no caso é o objetivo específico da nossa atividade, que vai ser estimular os alunos a usar a sua criatividade.
E aí, já na atividade 3, nós solicitamos um vídeo de 30 segundos do aluno jogando o voleibol em casa e que ele poste no Padlet. Então, nessa atividade, a gente vai analisar se os alunos eles estão realizando os movimentos do voleibol através de seus próprios materiais confeccionados. E aí, na avaliação, nós vamos disponibilizar também um Padlet com perguntas abertas, onde eles poderão responder e contar como foi a experiência de jogar vôlei em casa com outros tipos de materiais. Bom, aqui de início nós temos nosso primeiro Padlet, onde a gente postou 3 vídeos sobre regras, fundamentos e lances do jogo, e uma atividade que seria o formulário. Já no segundo Padlet, a gente postou um vídeo, né, do jogo que a gente pediu para os alunos baixarem no celular deles para eles jogarem, e um tutorial sobre como se joga esse jogo, um tutorial sobre dicas, ataque e defesa que tem no jogo, né? Aí vai dar início ao vídeo. Bom, esse jogo de voleibol que a gente pediu para os alunos baixarem tem tanto para iOS como para Android, né? Então é um jogo que simula, né, um jogo de voleibol. Então tem os princípios básicos do jogo, ataque, defesa, bloqueio. Então é um jogo bem legal, né? Se vocês quiserem baixar, podem baixar. É um jogo bem divertido, dinâmico. Eu, por exemplo, baixei e me viciei, culpa do Rodrigo. Mas é um jogo bem interessante. Então, como eu disse, a gente postou aqui no Padlet um tutorial, né, sobre que tem dentro do jogo. O jogo ele tá em inglês, mas aqui a gente traduziu com as imagens e colocou aqui no Padlet. Então a atividade 2 seria para os alunos postarem um vídeo, né? E tem um questionário também sobre o jogo. Bom, então aqui é o nosso Padlet 3, né? A gente colocou o vídeo, né, do vôlei de bexiga, e a atividade 2 e 3 junto com um formulário para os alunos responderem. Bom, aqui é o nosso primeiro formulário que a gente postou lá no Padlet para os alunos eles responderem, né? Então, primeiro a gente postou um vídeo, né? E depois um formulário para eles responderem, mas para a gente ter uma noção do que os alunos eles sabiam sobre o vôlei, né? Bom, nesse nosso primeiro formulário a gente obteve resposta de 5 alunos, né?
Então 5 alunos eles responderam. Achei bem interessante em relação aos outros formulários que vocês vão ver, né? A quantidade de alunos. Então nesse a gente teve uma quantidade bem favorável em relação aos outros formulários. Bom, nesse segundo formulário a gente obteve apenas 2 respostas, né? Então esse formulário foi mais para saber em relação ao jogo que a gente pediu para eles baixarem no celular, né? Qual foi a maior dificuldade, o grau de satisfação em relação ao jogo. Bom, aqui é o nosso terceiro formulário, né? Que é em relação ao voleibol de bexiga. Então, a gente só obteve resposta de 2 alunas. Uma resposta eu achei bem interessante, que ela disse que jogou o voleibol de bexiga em casa, né? Só que ela colocou água na bexiga, né? Ela disse que estourou, mas depois ela usou sem água e achou bem legal. Então é mais ou menos isso o nosso trabalho. E boa noite a todos.